Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a origem do Palmeiras. Quer saber um pouco mais sobre esse clube de uma forma desenhada? Se liga no vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. A história da Sociedade Esportiva Palmeiras começa em 1914, quando o sonho de grande parte dos imigrantes italianos na cidade de São Paulo se tornou realidade. A sua fundação se deu pela presença de dois times italianos no Brasil, no caso o Pro Vercelli e o Torino, incentivando assim 4 jovens italianos a criar um time para a colônia italiana. Eram eles Luigi Servo, Luigi Masso, Vincenzo Rogonetti e Ezequiel Simone, funcionários das indústrias Matarazzo, que inclusive contaram com o apoio da fábrica para fundar o clube. Após algumas reuniões e discussões em relação ao novo clube, em 26 de agosto de 1914 foi fundado o Palestra Itália. A palavra palestra, de origem grega, significa em tradução italiana academia ou escola onde se pratica atividades físicas. E esse foi o modelo do seu primeiro escudo. Na época já havia alguns clubes de origem italiana na capital paulista, mas nenhum era grande o suficiente. O Palestra então nasceu com a ambição não só de representar a comunidade italiana, como poder brigar de frente com as grandes potências futebolísticas da cidade. E os caras foram espertos, tá ligado? Por isso, em vez de entrar em campo sem a preparação adequada, perdendo jogos e desanimando fundadores e fãs, como ocorreu com vários outros times que surgiram na época, a equipe palestrina ficou meses treinando e realizando avaliações para escolher os melhores jogadores antes de disputar uma partida oficial. O clube quase que se desmancha antes mesmo de estrear em campo, por conta da Primeira Guerra Mundial, já que o time perdeu sócios e jogadores que tiveram que lutar pela Itália. Superadas essas dificuldades, a primeira partida oficial do Palestra Itália foi disputada em 24 de janeiro de 1915, contra o Savoia, e o amistoso terminou em vitória palestrina por 2-0, com gols de Bianco e Allegretti. Nesse mesmo jogo, o clube utilizou seu primeiro distintivo na camisa. Disputando somente amistosos em seu primeiro ano de vida, o Palestra Itália conseguiu em 1916 vaga para disputar o Campeonato Paulista, sua primeira competição oficial. A estreia ocorreu no dia 13 de maio daquele ano, com empate em 1-1 com o Mackenzie. Nesse jogo, o clube passou a usar o seu segundo distintivo na camisa, com o escudo da Cruz de Savoia, símbolo da Casa Real italiana. Em 1917, a equipe se reforça e o Palestra conquista o primeiro vice-campeonato. O ano marca também o primeiro confronto contra aquele que se tornaria o seu maior rival, o Corinthians, em 2 partidas, 2 vitórias, 3-0 e 3-1. 2 anos depois, em 1919, o Palestra volta a ser vice-campeão. Em 1920, apenas 6 anos após a fundação, o time palestrino conquistou o título do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, vencendo no jogo decisivo o Paulistano por 2-1. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia esportivamente, o Palestra também aumentava seu patrimônio. Em 1920, com o apoio da companhia Matarazzo, o clube efetuou a compra do campo de futebol e de grande parte do terreno do Parque da Antártica, pelo valor de 500 contos de réis, uma fortuna na época. No mês seguinte, em 16 de maio, o Palestra Itália goleou o Mackenzie por 7-0. Em agosto, o time conquistou a maior goleada de sua história em partidas oficiais, 11-0, contra o extinto Internacional de São Paulo, marca que permanece até os dias de hoje. Cada vez mais respeitado entre os principais times da cidade, o Palestra Itália disputou a sua primeira partida internacional em outubro de 1922, com vitória por 4-1 sobre a seleção paraguaia em um amistoso. Além disso, o clube comemorou pela primeira vez um bicampeonato paulista, em 1926, título invicto, e em 1927, e ainda faturou uma edição extra do Paulistão em 1926, de novo invicto. E no mesmo ano conquistou a Copa dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, o primeiro título interestadual. O Palestra Itália colecionou títulos importantes ao longo da década de 1930, além de comemorar o seu primeiro, e até hoje único, tricampeonato paulista em 1932, 1933 e 1934, levou os troféus estaduais de 1936 e 1940. Sagrou-se campeão da segunda e última edição do Campeonato Paulista Extra, em 1938, e conquistou o primeiro torneio Rio-São Paulo da história, em 1933. A década foi marcada ainda por goleadas impiedosas nos adversários, que seguem até hoje como as maiores de todos os tempos. Em 1932, o time fez 8-0 no Santos. Em 1933, foi a vez de o Corinthians ser massacrado por 8-0. No mesmo ano de 1933, o Parque Antártica viveu sua primeira grande reforma e se tornou o estádio mais moderno do país na época. A arquibancada geral, que era de madeira, passou a ser de concreto armado. Nos anos de 1935 e 1936, o Palestra começa a se tornar conhecido fora do país, ao disputar amistosos contra o Boca Juniors, Estudiantes, Huracán e Vélez da Argentina,
além do Espanhol de Barcelona. Na inauguração do estádio do Pacaembu, no dia 28 de abril de 1940, o Palestra também foi protagonista, goleando o Coritiba por 6-2 em partida válida pelo torneio de inauguração do Pacaembu. Uma semana depois, a equipe alviverde bateu o Corinthians por 2-1 e se tornou o primeiro time a ser campeão no estádio do Pacaembu. Em 1941, marca a estreia do maior ídolo do clube na década de 1940, o goleiro Alberdan Catani, junto com Valdemar Fiume. O ano de 1942 ficou marcado na história do Palestra como um período de grandes mudanças. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o clube se viu obrigado a mudar de nome e escudo para não ter a imagem associada a adversários do Brasil no combate. De um lado da guerra estavam os aliados, formados por Estados Unidos, Inglaterra, França e posteriormente União Soviética, e do outro, Alemanha, Itália e Japão entregavam o eixo. O Brasil optou por se aliar ao primeiro grupo. Portanto, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, proibiu representações dos países do eixo em território nacional. Nesse caso, bens de imigrantes italianos, japoneses e alemães poderiam ser confiscados pelo Estado. Nisso, sobrou para o Palestra Itália. Sob forte pressão pública, se viu obrigado a mudar de nome, passando a se chamar Palestra de São Paulo. Ainda assim, o governo não se conformou, exigiu uma outra mudança e surgiu o que até os dias atuais conhecemos como Sociedade Esportiva Palmeiras. Além da mudança no nome, a pressão do Estado gerou alterações no escudo e nas cores do clube. O vermelho parou de ser utilizado, restando o verde e branco. No símbolo, que anteriormente tinha as iniciais de Palestra Itália, foi mantido apenas a letra P. No primeiro jogo após as mudanças, o Palmeiras enfrentou o São Paulo e precisava apenas de uma vitória para conquistar o Campeonato Paulista de 1942. A equipe entrou em campo carregando a bandeira do Brasil e bateu o rival por 3-1, em um episódio conhecido como a Arrancada Heróica. No dia seguinte, os jornais esgotaram-se nas bancas. Todos queriam ver a foto do Palmeiras entrando em campo e a manchete: morreu líder, nasceu campeão. Foi em 1942 também que o Verdão recebeu o apelido de campeoníssimo, que permanece até hoje após receber um troféu de mesmo nome por ter sido o melhor nos confrontos diretos com os arquirrivais Corinthians e São Paulo ao longo do Paulistão. Além do histórico ano de 1942, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista em 1944, 1947 e 1950, consolidando-se como o maior campeão do estado. E outro fato marcante no final da década foi a composição do atual hino do Palmeiras, em 1949, pelo italiano naturalizado brasileiro Antônio Seggi. Em 1951, o mundo foi Palmeiras, com o apoio do então presidente da FIFA, Jules Rimet. O primeiro campeonato mundial de clubes, na época Copa Rio, foi disputado no Brasil com a participação de 8 times, dividido em duas chaves de 4. Vasco da Gama do Brasil, Áustria Viena da Áustria, Nacional do Uruguai e Sporting Portugal, com sede no Rio de Janeiro. E Palmeiras do Brasil, Juventus da Itália, Estrela Vermelha da Iugoslávia e Olympique de Nice da França, com sede em São Paulo. Ao final da fase classificatória, coube a Palmeiras e Juventus decidirem o título em duas partidas. O Verdão venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0. O segundo jogo, também no Maracanã, no dia 22 de julho, terminou empatado em 2-2. Com esse resultado, o Alviverde tornou-se o primeiro campeão mundial de clubes da história. Em agosto de 2014, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que reconhecerá a competição de 1951 como um mundial de clubes. No mesmo ano de 1951, o Palmeiras vence o torneio Rio-São Paulo. Aí no período de 1952 até 1958, o time não ganhou nenhum título. Já em 1959, volta a ser campeão paulista. Venceu o Santos de Pelé no último jogo. No mesmo ano, o escudo muda novamente. Agora o P ganha o nome Palmeiras ao seu redor, o mesmo até os dias atuais. Em 1960, o Palmeiras ganhou seu primeiro título nacional, a Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro naquela época, goleando Fortaleza por 8-2. Com essa histórica conquista, o Palmeiras garantiu o direito para disputar pela primeira vez a Taça Libertadores no ano seguinte. Em 1961, em sua primeira participação na Libertadores, o Palmeiras chegou à final contra o Peñarol do Uruguai, perdendo o título com uma derrota e um empate. Em 1963, o Palmeiras é novamente campeão paulista, com grande destaque para o atacante Julinho Botelho. Em 1965, os jogadores do Palmeiras venceram a segunda competição nacional mais importante da temporada, o Rio-São Paulo, com atuações destacadíssimas. No mesmo ano de 1965, o Palmeiras virou o Brasil por 90 minutos. Todo o elenco e a comissão técnica alviverde foram convocados pela CBD, antiga CBF, para inaugurar o estádio do Mineirão em Belo Horizonte e representar a seleção brasileira diante da seleção do Uruguai. E no dia que vestiu verde e amarelo, o Palmeiras foi vitorioso, 3-0 diante da Celeste Olímpica. A partida foi a primeira e única em que um time inteiro com reservas representou a seleção. O ano de 1967 foi histórico para o Palmeiras e para o futebol brasileiro. Houve 2 campeonatos brasileiros, a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa.
Viçosa, que também era o Campeonato Brasileiro recém-criado. A equipe venceu os dois. O clube também venceu o Brasileiro em 1969, após conquistar o seu segundo título do torneio Roberto Gomes Pedrosa, e ainda faturou o torneio Ramón de Carranza, na Espanha, ao bater o Real Madrid na decisão. Começa a década de 1970, uma das melhores da história do Palmeiras. Comandados por Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, entre outros, o Palmeiras começa a montar a equipe que dominaria o cenário nacional na primeira metade da década. Em 1971, o atacante Leivinha, na época na Portuguesa, é contratado após longa negociação. Ele se transformaria em um dos maiores artilheiros do clube com 105 gols. O ano de 1972 é histórico. O Palmeiras conquista os títulos das 5 competições que participou, entre elas o Campeonato Paulista e o Brasileirão, triunfos em cima do São Paulo e do Botafogo do Rio. No ano seguinte vem o Bicampeonato Brasileiro contra o São Paulo. Em 1974 o Verdão conquista um dos títulos mais comemorados de sua história. Em uma final diante do Corinthians, que na época estava amargando um jejum de 20 anos sem ganhar nenhum título, o Palmeiras vence o Campeonato Paulista por 1-0. Em 1976 o Verdão ganha mais um paulista, o último da geração Ademir da Guia, considerado o melhor jogador da história do clube e apelidado de O Divino. Ele abandonou o futebol no ano seguinte depois de 16 anos de glórias. No ano de 1978, o Palmeiras chega à final do Campeonato Brasileiro, mas perde para o Guarani do então jovem atacante Careca. Acostumado às grandes glórias nos anos 60 e 70, o Palmeiras viu a década de 80 passar sem conquistas. Em 1986, o time volta a disputar uma final de Campeonato Paulista, mas é derrotado pela surpreendente Internacional de Limeira. Mas não por isso o ano de 1986 deixou de ficar marcado na memória do torcedor. Afinal, no dia 29 de outubro daquela temporada, o palmeirense assumiu definitivamente o porco como mascote. Numa partida contra o Santos, ao ouvir tímidos gritos de porco vindos da torcida rival, os palmeirenses responderam como idale porco, olê, olê, olê. Impulsionado por uma bem planejada e sucedida parceria com a Parmalat, o Palmeiras conseguiu inúmeras conquistas esportivas e voltou a gritar campeão na década de 1990. O Verdão venceu o histórico Campeonato Paulista de 1993, goleando o Corinthians por 4-0. No Campeonato Brasileiro de 1993, o time faturou o título com 2 triunfos sobre o Vitória na decisão. Na mesma temporada, o time ainda faturou o torneio Rio-São Paulo, novamente batendo o Corinthians na final, dessa vez com um show de Edmundo. Em 1994, de novo é campeão paulista e brasileiro no mesmo ano. No Campeonato Paulista, que foi disputado por pontos corridos, o Palmeiras terminou 6 pontos à frente do segundo colocado. Já no Brasileirão, o Palmeiras foi campeão novamente contra o Corinthians. Essa foi a primeira final de Campeonato Brasileiro disputada pelos dois eternos rivais. Um dos destaques na campanha foi o jogador Rivaldo, que marcou gols em todos os jogos desde as semifinais contra o Guarani. O ano de 1994 marcou também o retorno da equipe à Taça Libertadores da América. O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final, mas a trajetória alviverde na competição ficou marcada pela histórica goleada por 6-1 aplicada sobre o Boca Juniors da Argentina, na primeira fase, em partida realizada no estádio Palestra Itália. Em 1995 foi um ano ruim. O time foi eliminado do Campeonato Paulista e da Libertadores. Em 1996, com Djalminha como maestro, o time venceu de forma avassaladora o Campeonato Paulista. No período, o Verdão ganhou também a Copa Mercosul e a Copa do Brasil, ambos em 1998, mas a maior conquista ainda estava por vir. O ano de 1999 é memorável para a história do Palmeiras. Em uma campanha histórica, o Verdão de Felipão venceu nos pênaltis a Libertadores, em uma final com o Deportivo de Cali da Colômbia, no Palestra Itália, com grande destaque para o goleiro Marcos, escolhido o melhor jogador da competição. Em novembro de 1999, o clube é vice-campeão mundial, perdendo para o Manchester United em Tóquio por 1-0, mesmo fazendo uma boa partida. Fechando a década, em 2000 o clube venceu o torneio Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões, campeonato que reuniu os principais clubes brasileiros na época, além de ser vice-campeão da Mercosul e da Libertadores. Em 2001, já sem a Parmalat, o Palmeiras conseguiu chegar à semifinal da Libertadores da América, mas foi eliminado novamente para o Boca Juniors nos pênaltis. Aí veio a série de resultados negativos. Em 2002, o clube foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, devido à péssima campanha no campeonato daquele ano. Em 2003, o Palmeiras venceu a segundona e retornou à primeira divisão no ano seguinte. O clube chegou a disputar a Libertadores de 2005 e 2006, mas foi eliminado para o São Paulo nos 2 anos. No mesmo ano de 2006, no Campeonato Brasileiro, realiza uma das piores campanhas da história palestrina, contudo consegue escapar do rebaixamento. Com o time renovado e liderado pelo meia chileno Valdívia em grande
de fase. O Palmeiras conquistou no dia 4 de maio, após um jejum de 12 anos na competição, o Campeonato Paulista de 2008, vencendo a Ponte Preta. Alguns dias antes de ganhar o título, o clube foi eliminado da Copa do Brasil pelo Sport. No Campeonato Brasileiro de 2008, encerrou a competição na quarta colocação, que garantiu classificação para a primeira fase da Taça Libertadores da América no ano seguinte, mas foi eliminado nas quartas para o Nacional do Uruguai. Em 2012 veio o 11º título nacional ao vencer a Copa do Brasil, e com isso o Palmeiras ampliou a vantagem sobre o Santos, segundo colocado com 10 taças, no ranking dos maiores campeões do país. O incrível, galera, foi que apesar do título da Copa do Brasil, o Palmeiras amargou um novo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série B de 2013, o Palmeiras subiu novamente à primeira divisão com 6 rodadas de antecedência, garantindo a participação na Série A de 2014. Em 2014 foi marcante para o Palmeiras por conta de ser o ano de seu centenário e o ano da inauguração do Allianz Parque, a nova arena alviverde. Contudo, o clube fez campanha fraca no ano e mais uma vez ficou sem títulos. E os resultados de uma boa fase surgiram logo no início de 2015. Além do acerto com a Crefisa como patrocinador, o clube foi vice do Paulistão, mas foi a Copa do Brasil que deixou a torcida contente quando o Alviverde conquistou o título em cima do Santos. A hegemonia nacional aumentou em 2016, quando o Palmeiras encerrou o jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. A trajetória contou com vitórias importantes em uma sequência de 15 jogos de invencibilidade entre agosto e outubro. O Palmeiras confirmou mais um título nacional em 2018, com isso garantiu o Campeonato Brasileiro pela 10ª vez na história. Foi um feito inédito, já que nenhum time do país havia alcançado a expressiva marca de uma dezena de troféus do principal torneio nacional. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid, que matou milhares de pessoas no mundo e provocou a paralisação das competições esportivas entre março e julho. A pré-temporada foi realizada nos Estados Unidos, disputando a Florida Cup. O Alviverde sagrou-se campeão graças a uma combinação de resultados após empatar com o Atlético Nacional da Colômbia e ao vencer o New York Futebol Clube. Pelo Campeonato Paulista, classificou-se como líder do grupo. Nas partidas de mata-mata, venceu o Santo André pelas quartas, a Ponte pelas semis e na final enfrentou o arquirrival Corinthians, onde garantiu o título após a disputa de pênaltis na partida de volta, no Allianz Parque. O treinador que iniciou a temporada foi Vanderlei Luxemburgo, mas no dia 14 de outubro foi definida sua saída. Para o seu lugar, 3 semanas depois assumiu o português Abel Ferreira. Pela Libertadores passou da fase de grupos como líder geral, venceu o Delfim do Equador nas oitavas, o Libertad do Paraguai nas quartas, o River Plate nas semis e foi campeão pela segunda vez na história do torneio após vencer o Santos na final no Maracanã. Pelo Mundial de Clubes, o Alviverde perdeu a partida da semifinal para o Tigres do México e na disputa do terceiro lugar perdeu nos pênaltis para o Al-Ahly do Egito, terminando a competição em 4º lugar. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras estreou nas oitavas de final vencendo o Bragantino, avançou vencendo o Ceará nas quartas e o América Mineiro nas semis. Na final enfrentou o Grêmio e sagrou-se tetracampeão do torneio. E essa foi a origem do Palmeiras. Se gostou desse vídeo, se inscreva e deixe seu like.